Olá meus amigos, espero que tudo esteja em paz com vocês. No vídeo de hoje falaremos sobre Marcos, o gnóstico, talvez o maior embusteiro, o maior malaca, que utilizava toda esta conversa de gnosticismo para conseguir dinheiro sem trabalhar e em especial para levar para a cama o máximo de mulheres que pudesse, pouco se importando se era a mulher do próximo ou não. Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Davi Saboia Brito e vocês estão no canal Nossa Filosofia Bárbara. Olá meus amigos, mais uma vez sejam todos bem-vindos. No vídeo passado eu falei que neste vídeo nós falaríamos sobre Simão o Mago, porque eu estava seguindo a ordem apresentada no livro do Hans Jonas, The Gnostic Religion. Contudo, eu preferi seguir a ordem que nós encontramos aqui no livro de Santo Irineu, tá bom? O Contra as Heresias. Motivo pelo qual hoje nós vamos falar, sim, sobre Marcos o Gnóstico e não sobre Simão o Mago. Mas o próximo vídeo será sobre Simão o Mago, tá bom? Como sempre, eu deixo na descrição do vídeo o link para não só o livro que nós estamos estudando, como todo o material de apoio que eu utilizei para preparar este vídeo aqui, tá bom? Bom, Marcos o Gnóstico foi o fundador da seita marcosiana no segundo século depois de Cristo, e o seu modelo gnóstico não traz grandes novidades aos modelos anteriores e, na verdade, ele ficou muito mais conhecido simplesmente pela própria crítica que o Santo Irineu fez no livro Contra as Heresias. Ao que parece, Marcos foi contemporâneo de Irineu, mas ele era mais velho, tá? Uma vez que no próprio texto do Santo Irineu passa-se a impressão de que Marcos ainda estava ensinando. E ainda se tem a impressão que Irineu conheceu os seguidores de Marcos pessoalmente, sem conhecer propriamente a Marcos, mas tendo conhecido os seus escritos, né? Irineu ainda cita que Marcos seduziu a esposa de um diácono na Ásia Menor, o que pode nos levar a deduzir que seria o local onde Marcos ensinava, né? Bom, Irineu foi um dos principais bispos da região a lutar contra o avanço da seita de Marcos, em especial porque as suas doutrinas passavam para a Gália através da intensa relação que existia entre as duas regiões. Bom, Irineu acusa Marcos de abusar da influência que ele adquiriu ao seduzir certas mulheres, em especial obtendo dinheiro e favores sexuais delas. Bom, então na abertura do texto, o Santo Irineu vai então demonstrar a falha de caráter de Marcos, mostrar como ele enganava mulheres e homens fingindo ser milagreiro. Ele costumava nas suas cerimônias, por exemplo, fazer uma transformação de vinho naquilo que seria um sangue, mas ele misturava uma bebida ao vinho para dar a impressão de que ele se transformava em sangue. Ele dava essa bebida aos participantes e costumava fazer um truque de mágica, que era pegar essa bebida numa taça pequena e derramá-la numa taça maior, de modo que ela não só para encher a taça, como podia até transbordar. Então, um pequeno truque de mágica, né? Mas lembremos que tudo isso era feito num ambiente teatral, num ambiente em que todos estavam envolvidos e que as pessoas que estavam ali presentes já tinham uma certa predisposição a acreditar naquilo. Ele costumava também dizer que existia em seu auxílio um demônio que lhe permitia fazer profecias. Ao mesmo tempo, ele costumava focar nas mulheres e incentivá-las também a fazer profecias. É claro que, a princípio, elas poderiam até não se sentir à vontade para isso, mas com a insistência dele, elas passavam então a profetizar qualquer coisa que ele, de certo modo,
dava um valor extremo, muito mais para encantar a mulher do que, enfim, para dar importância àquilo que ela falava. Então, com o passar do tempo, essas mulheres se sentiam até profetisas de Marcos, e ele com isso utilizava então todo o linguajar gnóstico para demonstrar que elas já eram seres repletos de graça, e que no fim das contas isso era muito mais utilizado para ele conseguir delas dinheiro e, em especial, sexo. Muitas vezes Marcos chegava a utilizar de algumas porções para levar essas mulheres para a cama à força e até estuprá-las. Ele conseguiu alguns seguidores que partiam para outras cidades, outras regiões, e que acabavam repetindo todo esse processo que ele fazia lá em Samaria. Bom, uma vez que foi discutido aqui o caráter de Marcos, vamos então tentar discutir um pouco do que seria a sua versão do gnosticismo. Ele afirma então ter recebido o silêncio, ele afirma que toda a tétrada superior desce até ele na forma de mulher e que ensina a ele como foram geradas todas as coisas, contando-lhe então o segredo que não havia sido contado a ninguém antes dele, pouco importa se fosse homem ou Deus. Bom, a teoria dele baseia-se um pouco no som de letras e, bom, funciona mais ou menos assim. O pai, que não teve pai algum, ele emitiu então o verbo, e a partir daí o verbo enuncia o seu nome, no qual a primeira parte tinha 4 letras, a segunda também tinha 4 letras, e a terceira possuía 10 e a última 12 letras. Então, a enunciação completa do seu nome seria então formada por 4 sílabas e 30 letras, claramente representando aqui os 30 éons, né? Bom, cada uma dessas letras é, na verdade, um elemento que ignora a enunciação dos demais enquanto pronunciam o seu nome, e ao mesmo tempo em que acreditavam estar cada uma delas exprimindo o tudo, né? Bom, cada uma delas, que era uma parte do todo, né, de acordo com sua teoria, dizia o seu nome como se fosse o todo, e não para de proferi-lo até chegar à última sílaba. Bom, quando isso acontecer, ocorrerá então a integração universal, chegando todos ao mesmo som. Bom, como é que isso aí vai se dar? Ele vai se dar da seguinte forma, né? Porque ele vai explicar então que dentro de cada letra há uma infinidade de outras letras. Então veja como funciona. Ele usa, por exemplo, o elemento delta. Bom, o elemento delta ele é composto de 5 letras, né? O delta, o epsilon, o lambda, o tau e o alfa. Bom, e cada uma dessas letras, por sua vez, será composta de outras letras. Então, cada um desses elementos vai emitindo, vai enunciando o seu próprio nome nesse sentido, enunciando cada uma das suas próprias letras, ad infinitum, até que num dado momento todos vão se encontrar no mesmo som, e aí você terá, então, a restauração, né? Bom, então, depois disso, Marcos afirmava que a tétrada disse querer mostrar-lhe a própria verdade, né? Então, ele apresenta a Marcos aqueles do mundo superior, que ela o fez descer para que Marcos o conhecesse, e após isso, olhou para Marcos, abrindo a boca e pronunciando a palavra Jesus Cristo. Bom, daí em diante, Marcos começa a apresentar, então, toda uma numerologia, que ela é muito mais extensa do que aquela que nós discutimos aqui anteriormente, em que, evidentemente, ele vai utilizar qualquer número encontrado dentro da Bíblia para justamente, no seu ponto de vista, provar que a sua versão está correta, e ele faz também outras associações que não têm muito sentido, como, por exemplo, o homem à igreja é o número 7, a pomba do Espírito Santo é o número 801, então ele vai gerando aí toda uma numerologia
Eu acho que muito mais para ludibriar quem estivesse dentro daquilo do que realmente para dar algum sentido a essa coisa toda, né? Bom, Irineu segue então apresentando toda uma numerologia que vai servir de base para essa teoria do Marcos, mas para vê-la em detalhes, eu recomendo que leiam realmente o livro, porque ficaria muito tedioso apresentar tudo aquilo aqui. Então, assim, há tanto número ali que ele vai utilizar essa ampla gama de números que ele apresenta para tentar justificar a sua teoria em qualquer ponto que ele encontrar dentro das escrituras, ou até no dia a dia, como por exemplo o fato do dia ter 12 horas e que isso representa então os últimos 12 éons, né? Bom, então essa é a novidade que há por trás dessa teoria do Marcos com relação ao gnosticismo que vimos anteriormente. Ele vai realmente trazer toda uma numerologia e isso não vai ter pouca influência, pelo contrário, ele vai influenciar até personagens importantes da época, de modo que ao ler aquilo que nós encontramos aqui no texto, percebe-se que é um emaranhado tão complexo que é fácil de, se você se permitir se deixar ser enganado por aquilo, você tem a falsa impressão de que ali nós temos algo muito, muito relevante, muito importante e algo realmente produzido por uma mente muito, digamos assim, superior. Mas no fundo é só um grande embuste. Bem, meus amigos, e por fim eu gostaria então de iniciar uma sessão que eu já deveria ter começado há muito mais tempo, mas até por indelicadeza não separei um tempo para responder às perguntas feitas no canal. Mas antes de mais nada, eu gostaria de, do fundo do coração, agradecer a todos os comentários de apoio que nós temos recebido ao canal. Peço desculpas por não responder a cada um deles, mas asseguro que todos eles são estímulo para continuar esse trabalho. Me sinto muito feliz com eles, muito estimulado. Muito obrigado mesmo. E aqui vou começar não por uma pergunta, mas por uma denúncia feita pela inscrita Perpétua Aguiar, em que ela fala sobre a Bíblia Pastoral da editora Paulus, ali onde nós temos Lucas, capítulo 1, quando Maria encontra-se com Isabel, e que nós sabemos muito bem que na Bíblia diz: por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventuradas todas as gerações. Bom, a palavra bem-aventurada lá na versão da Bíblia Pastoral da Paulus foi trocada por feliz. E como todos nós sabemos, a expressão bem-aventurada na Bíblia ela traz muito mais que o significado de feliz. É claro que a palavra feliz é uma das traduções para a palavra que existe no original, mas há uma mistura muito maior de conceitos lá, como se você buscar em qualquer dicionário bíblico, você vai encontrar que o termo está muito mais voltado para uma mistura de ser equilibrado, correto, feliz também, mas alguém que progride, é honesto e é abençoado, alguém que está no caminho de Deus, né? Então, ao dizer que Maria é bem-aventurada, todos esses sentidos estão ali contidos na palavra e não meramente o sentido de feliz. Então, bom, a recomendação é: não compre a Bíblia Pastoral da Paulus. Paulus é uma empresa, a partir do momento que não vender este produto, eles vão fazer a troca, vão corrigir, né, esta falha que está lá na Bíblia e está resolvido o problema. A recomendação: não compre a Bíblia Pastoral da editora Paulus, tá bom? Aqui. Bom, um inscrito cujo nome eu não sei, mas eu tenho apenas a referência no YouTube, é o Profeta Elias do Fogo. Ele faz a seguinte pergunta: gostaria de saber se a patrística prova a existência de Jesus Cristo em quais volumes? Bom, nós trataremos aqui no canal da prova da existência de Deus, as provas clássicas de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e, em especial, também a gente vai ver a prova de Santo Anselmo, mas tudo no seu devido tempo, tá bom? Já a prova da existência de Jesus Cristo é um problema arqueológico, tá? É um problema da arqueologia. É claro, é um problema que surge sempre na discussão com ateus, mas que é uma discussão insignificante, porque a própria existência do cristianismo é uma prova da existência de Cristo. Porque, do outro lado, o que os críticos estariam dizendo? Eles estariam dizendo que 12 homens resolveram criar um plano para criar uma nova religião, destruir o Império Romano,
e inventar um monte de milagres, e inventar que várias pessoas presenciaram esses milagres, e inventar que esses 12 resolveram se reunir e escolher um deles para ir até o poder do Império Romano naquela região e indicar alguém como sendo Cristo, que no caso era um inocente, que ia morrer crucificado inocente porque eles que estavam inventando que era ele o Cristo, e que no fim das contas ainda iam convencer a este que foi lá dizer ao Império Romano que era o Cristo a se enforcar para que o plano ficasse todo completo. Bom, enfim, né? Então, a própria patrística é uma continuidade do cristianismo, que, por sinal, não quebrou a sua continuidade em momento algum, tá bom? Então, em nenhum momento os milagres deixaram de existir, em nenhum momento houve uma ruptura. Pesquise, por exemplo, os milagres eucarísticos e você verá que em nenhum momento da história eles deixaram de ocorrer, tá bom? Desafiando a ciência ou quem quer que seja que deseje estudá-los. Bom, então, aos críticos basta você pedir, por exemplo, para ele provar a existência do tataravô dele. Tá? Ele vai se deparar com as mesmas dificuldades que alguém que tentar provar a existência de Jesus Cristo. Ele vai, por exemplo, aparecer com uma fotografia, mas você pode dizer que essa fotografia foi feita no Photoshop. Ele pode aparecer com um documento de um cartório, mas você pode argumentar que o documento do cartório foi forjado. Enfim, o mesmo tipo de crítica que eles fazem com relação à existência de Cristo, você pode fazer com relação ao tataravô dele, e ele vai sentir a mesma dificuldade em provar que o tataravô dele realmente existiu. Bom, é claro que ele teve um tataravô uma vez que ele está vivo, mas que o tataravô foi quem ele disse que é, realmente é uma prova complicada de ser feita. Bom, e por fim nós temos o comentário de Genison Rossi. Agradeço pelo elogio, fico muito feliz por poder estar ajudando. E o Genison pergunta se eu posso disponibilizar algum material escrito. Bom, infelizmente, meu amigo, na minha correria, eu acabo produzindo esse material meio que onde eu estou. Eu levo os livros para onde eu vou e boa parte deles é até manuscrito, tá? É meio que uma bagunça e que eu vou juntando tudo aqui no fim das contas, tento dar alguma organização e apresentar aqui para vocês com o máximo de senso de ordem possível. No princípio, quando eu pensei em fazer este canal, eu tinha a ideia de juntar realmente todo esse material e no fim das contas produzir um livro percorrendo toda a patrística, mas rapidamente eu perdi a ilusão de fazer isso porque eu realmente mal tenho tempo para conseguir gravar esses vídeos durante a semana. Vocês podem perceber até que algumas semanas eu acabei falhando e na maioria delas é realmente por mera falta de tempo, tá bom? Peço desculpas por não poder disponibilizar esse material, mas não é algo que eu deixei de lado por completo, tá bom? Eu espero que em algum momento eu consiga sim produzir qualquer material de apoio e sem sombra de dúvida estarei disponibilizando para vocês, tá bom? Mais uma vez agradeço os comentários de todos, agradeço as perguntas, espero ter conseguido responder. E, bom, um grande abraço para todos, até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.